Qual remédio que devo tomar numa crise de angioedema hereditário? Adrenalina resolve? Infelizmente não resolve. Infelizmente não resolve. É uma pergunta interessante e difícil também até para o médico, porque o médico, de certa forma, quando recebe um paciente em crise de angioedema hereditário, ele fica um pouco perdido, até porque não é uma doença comum, é uma doença rara, é uma doença que muitas das vezes o paciente nem sabe que tem. Às vezes o paciente demora anos para descobrir que tem um quadro de angioedema hereditário, passa de médico em médico, vai tomando antihistamínico, corticoide, vai investigando N problemas, e depois que passou em vários profissionais, aí bate na mão de um especialista alergista, e certamente o alergista já está antenado para aquilo e pensa sim na possibilidade de angioedema hereditário. Mas a adrenalina não resolve, infelizmente. Antihistamínico não resolve, a adrenalina não resolve. Nada resolve, a não ser 4 remédios, tá? Eu vou começar pelos 2 remédios principais que seria o ideal que todo paciente de angioedema hereditário deveria ter, que é justamente o icatibanto e também o próprio inibidor de C1 esterase, que a gente consegue então fazer injetável no paciente para que ele então tenha essa inibição da ativação do C1q e consequentemente não havendo mais a ativação da cascata do complemento. Então, os principais remédios, os ideais realmente que deveriam ter numa emergência, mas isso não é uma realidade, tá? Eu vou dizer para vocês, aqui no Rio de Janeiro deve ter 2 ou 3 emergências que têm esses remédios disponíveis para tratar crises de pacientes com angioedema hereditário, que é justamente o icatibanto e também o inibidor de C1 esterase. Principalmente o inibidor de C1 esterase, que é o melhor, o icatibanto também. Se você não tiver o inibidor de C1 esterase, ajuda bastante você fazer o icatibanto. O grande problema também em relação ao time, quando você recebe um paciente com inibidor de C1 com angioedema hereditário, é até importante alguns médicos assistirem esse vídeo, porque a gente não tem muito tempo para perder, tá? Aquele paciente, bem da verdade, o ideal é se você já logo entubá-lo, porque você às vezes não tem o time de obstrução, né, de progressão da obstrução da glote e, consequentemente, você não consegue, então, passar o tubo. Então, o ideal é você logo passar o tubo, já deixa a via pérvia, porque o que mata realmente o paciente com angioedema hereditário é a insuficiência respiratória causada pela obstrução do edema da glote, tá bom? Os outros remédios que, de certa forma, ou terapias que tem mais comumente nas unidades de emergência, justamente um antifibrinolítico chamado Transamin, que a gente acaba utilizando. Eu já usei muito Transamin em unidade de emergência, tratando pacientes com angioedema hereditário. Dizer assim para você, muito não, mas todos os pacientes que chegaram com angioedema e eu fiz o diagnóstico da possibilidade de angioedema hereditário, nós iniciamos o Transamin e também o uso do plasma fresco, que é também um tipo de tratamento, um tipo de terapia que a gente conseguiria fazer então para esse paciente com angioedema hereditário, tá bom? A grande maioria das emergências a gente vai acabar encontrando somente o Transamin, que é esse antifibrinolítico, que é um remédio para evitar o sangramento e também o próprio plasma fresco, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.